Vamos então começar o tema da nossa live. O tema da live é: não interpreto na igreja porque não sou fluente. Eu sei que ter fluência para interpretar e comunicar com surdos é algo que todo aluno de Libras quer. A fluência é o grande objetivo de quem começou a estudar Libras. Porém, tenho acompanhado o comportamento de muitos alunos se sentindo pressionados a ser fluentes rápido. E isso me preocupa, porque começa com a preocupação em se tornar fluente. Já coloca um peso no aluno, ele fica pensando: eu tenho que ser fluente, eu tenho que ser fluente. Muitas vezes, essa ansiedade já cria um bloqueio no aluno, aquilo que falamos ontem. Já cria um bloqueio no aluno. Quem já se sentiu assim, com angústia por causa disso? Quem já teve medo de não conseguir? Ou se sentiu bloqueado por essa cobrança de ter que ser fluente? Coloca aí no chat. Compartilhe conosco se você já se sentiu assim. Mas eu quero te aliviar dessa carga. Você não precisa e nem deve se preocupar com a fluência nesse momento. Se tem um jeito de você se tornar fluente, é você praticando as Libras. E se você não pratica, não tem como. Você não vai conseguir ser fluente. Você sabia que tem gente que espera ser fluente em Libras para começar a falar e interpretar para os surdos? Não tem jeito. Você vai começar a falar Libras de uma forma imperfeita. Isso não tem problema. Está tudo bem, você está apenas aprendendo. Tenho certeza que aqui temos professor de crianças pequenas. Se tiver, coloca aí no chat. Ou que é mãe ou pai que está aqui também conosco. Bom, eu sou professora e mãe de 3 filhos. A minha caçula irá completar 6 anos. E qual é o processo de aprendizagem da criança, que é o melhor método de se aprender qualquer idioma? E a Libras é o idioma. Inclusive, ele é a 2ª língua oficial do Brasil. Primeiro, a criança começa a ouvir e vai se familiarizando com os sons. Depois disso, ela consegue falar. Ela já consegue falar? Ela ouve e já fala? Não. No caso da Libras, você não vai se familiarizar com os sons, mas sim com os sinais, com as mãos. A criança começa a falar por gestos e sinais, algum sonzinho, e com o tempo os pais começam a compreender o que elas querem, mesmo a criança não falando, não é verdade? Os pais, as mães que estão aqui, vocês já não começam a entender o que seus filhos querem? Bom, tem o choro de fome, tem o choro da manha, tem o choro do sono, tem aquele choro de dor. E tudo é choro. Mas tenho certeza que as mães sabem exatamente o que os bebês precisam. Os pais também, tenho certeza. Na verdade, não importa se o pai ou a mãe ou a avó, quem cuida do bebê, às vezes não é nem o pai, nem a mãe, nem a babá. Por que isso? Porque ela fica muito tempo com a criança. Depois do sonzinho que ela faz, tipos de choro, manhas, elas começam a falar pequenas palavras de uma forma errada. Trocam as letras. Ela fala coio, é colo, tá? Aí começa a abreviar as palavras. Tetê é o leite. Pá é o papai. Mã é a mamãe.
Bobó é a vovó, boia é a bola. Tudo vai depender do contexto. Vocês acham que a criança está preparada? Se ela está falando certo ou errado nessa fase da vida? Você acha que a criança ela está preocupada com isso? Se ela está falando certo ou errado? Vou te falar que elas não têm preocupação nenhuma com isso. Elas só querem se fazer, elas só querem ser compreendidas. Depois de algum tempo, elas ganham a habilidade de agrupar palavras para pequenas frases, porém com conjunções e verbos errados. Mas ela está ganhando vocabulário e inteligência para criar pequenas sentenças. E vamos parar para pensar em nós. Será que falamos um português 100% correto gramaticamente? Concordância verbal, mesmo já adultos? Se chamasse um professor de gramática, ele iria nos corrigir ainda hoje. Imagina se ficássemos aguardando para conversar, se esperássemos aprender o português 100% correto. Bom, estaríamos sem falar até agora. Eu não estaria ministrando essa live. Certamente não atingiremos a perfeição na gramática. Se assim fosse, todos os alunos tirariam nota máxima em gramática na escola. E não é isso que acontece, não é verdade? Quem é professor pode falar. Então, por que queremos ser fluentes primeiro na Libras para depois conversar? Volto a dizer, você só será fluente se praticar, assim como a criança pratica a sua comunicação. Logo eu te falo, o progresso é melhor que a perfeição. Ou seja, a cada dia você estará melhor que o dia anterior. Para isso você precisa estudar, treinar e praticar. Tem pessoas que dizem que não conhecem nenhum surdo e surda, por isso não praticam. Você deve treinar antes mesmo de conhecer um surdo, porque quando você se deparar com um, você está apto para interagir com ele. E se você ainda estiver aprendendo, tudo bem, você vai conseguir. Ele ficará muito feliz em ver que você está aprendendo. Porque são pouquíssimas pessoas que estão se engajando na causa deles. Eles estão muito excluídos da sociedade. E na verdade, se você conseguir criar um relacionamento com eles, ele vai te ajudar, vai corrigir os seus erros, ou te dará cada dia mais, o que te dará cada dia mais conhecimento. Isso faz parte também do seu aprendizado. Na igreja, devemos já ter algumas pessoas estudando Libras e já praticando nos cultos, mesmo que imperfeitos, pois assim já vão treinando, inicialmente em pequenos trechos do culto, ou você se sentirá mais confortável. Treinando nesses momentos, você já está se preparando, até mesmo no louvor, para quando estiver presente um surdo, você já vai ter ganhado experiência. A fluência virá com o tempo. Não se preocupe com isso. Pratique falar em Libras o máximo de tempo e quantas pessoas possíveis. Não se desvie do seu chamado. Deus quer usar a sua vida para alcançar as pessoas.
Ele quer te usar agora. Não se preocupe com o tamanho que está o seu ministério hoje, nem se a sua igreja tem ministério. Não se preocupe se tem ou não um surdo na sua igreja. Não se preocupe se ninguém te reconhece nesse momento. Não se preocupe se alguém sabe o que você está fazendo ou o que você está estudando. Deus quer te capacitar. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os seus escolhidos. Tem muitos surdos se perdendo, porque eles não estão recebendo a mensagem da salvação. Isso é um dever da igreja. E quem é a igreja? Somos nós, sou eu, é você. Não espere simplesmente seu pastor, o padre, o bispo, o missionário falar com a ovelha, falar com aquela vida. Se você está aqui, é porque Deus está te levantando nesse propósito. O que você precisa sim fazer com os líderes da sua igreja é alertá-los dessa necessidade, alertá-los dessa omissão. Como eu falei na maratona, a deficiência auditiva ela é invisível. Cruzamos com surdos diariamente e nem percebemos que eles são surdos. Isso pode estar acontecendo aí na sua igreja, com os membros, com os pastores, padres, bispos. Deus ainda não tocou no coração deles, tocou no seu. Então você será a pessoa usada para envolver a igreja nessa causa. Avise seu líder, seu pastor, seu padre, ok? Fale que você está estudando e que quer em breve começar a interpretar Libras na igreja. O que eu ensino aqui para vocês são aulas práticas para você já aplicar na sua igreja. Não daqui 90 dias, mas em alguns dias após o seu treinamento. Pergunte para o louvor quais as músicas que eles vão tocar. O ministério de louvor ensaia antes de ministrar a igreja. Por que você acha que o intérprete precisa ir desprevenido? Você precisa ensaiar também, treinar. Talvez em um evento externo, uma conferência, onde você está recebendo um visitante, você tenha que interpretar na hora. Mas você que está iniciando, comece pelo louvor da sua igreja, estudando as músicas que serão ministradas. Pergunte ao pastor, ao padre, ao líder, ao bispo, qual passagem ele vai ler, para que você possa estudá-la. Até ele faz um esboço, um estudo do que vai ministrar. Quando eu ensino, eu já ensino com o objetivo de vocês já aplicarem no dia a dia da sua igreja. Foi assim no primeiro dia da nossa maratona, onde ensinei frases para que você já saiba como recepcionar os surdos. Não espere ser fluente. Não espere ser fluente para começar a interpretar Libras. Não espere conhecer um surdo para começar a treinar. Conheço amigos que foram para o exterior, já estão anos no país e não falam quase nada do idioma. Alguns por medo, outro vergonha. Lá ele vive em uma comunidade de brasileiros. Só falam em português e assiste as novelas e noticiários do Brasil. Que maior oportunidade eles teriam de falar outro idioma, morando no país que fala outra língua. Já outras, eu conheço pessoas
que nunca foram para fora do país, mas leem tudo em inglês, assistem em inglês, dão aula de inglês, eles estão imersos. O surdo o surdo ele é extremamente carente de atenção. Eles vivem isolados. Imagina vocês viverem sua vida inteira da voz de outra pessoa, depender de outra pessoa para tudo. Com as tecnologias, os meios digitais, você pode fazer amizade com o surdo e pode conversar com ele via Zoom, WhatsApp, Google Meet. Pratique o máximo que você consegue. Só assim você conseguirá ficar fluente. Mas, se você não se preocupe. É o dia a dia com prática que te dará essa fluência.